de conversa. Nós já conversamos demais hoje. Mentira. Ó, mas nós estamos com poucos guerreiros aqui, hein? Os poucos que estão são guerreiros de verdade. Mas vamos lá. Agora só quem é mesmo. Agora é só quem está precisando. Mas vamos lá. Gente, então vamos retomar o assunto da última aula, né? Santos, que você está chegando agora, fique tranquilo. Depois é, tem as aulas gravadas lá, não conta para ninguém, mas tem. Oficialmente não tem, tá? Mas tem. E lá no Discord, então fica tranquilo se você ficar um pouco perdido, não esquenta a cabeça. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Não se acanhe em perguntar. Estamos todos aqui no mesmo barco. Então a ideia aqui é para a gente ter esse espaço para poder tirar dúvida, para poder fazer os exercícios juntos e etc, tá? É... Minha primeira vez na aula também. Iniciei a faculdade essa semana. Ah, que legal, parabéns. Seja muito bem-vinda. Curso de ADS também, Ana? O seu também, Santos? É ADS ou é outro curso? Aqui eu acho que a maioria é ADS, né? Enfim, ADS, legal, muito bem. Seja muito bem-vindo, então. Engenharia. Eu fiz 2 anos de engenharia. Eu falei para vocês, né? Que eu fiz 2 anos de engenharia e larguei, porque não é pro meu bico. Ganhei também, ADS, muito bem. Vamos lá, gente. Então vamos dar sequência. Tem um atributo perdido aqui no nada. Vou apagar ele aqui. Então, vamos só retomar o raciocínio de ontem para a gente poder dar continuidade. E aí a gente começar a escrever o script aqui, tá? Ciência de dados, Rafael, seja bem-vindo também. Não sei se é a primeira aula, mas também. Felipe, Xará, Engenharia, seja bem-vindo também. Na última aula nós fizemos este desenho maluco, que pode parecer inicialmente maluco, né? Mas hoje eu acho que já está fazendo bastante sentido para a maioria das pessoas, né? Pelo menos salvo a galera que chegou hoje, eu acho que já está fazendo todo sentido aqui, né? Parece que um mapa, sei lá do quê, mas já dá para a gente fazer uma leitura um pouco mais clara, não dá? Vocês já começaram a se familiarizar com essa ideia desses desenhinhos e essas coisas todas aqui, né? A gente já começou a pensar em alguns casos aí. É um exercício inicialmente para quem não. Ah, deixa eu já aproveitar. Para a galera nova, então, temos aqui o nosso GitHub, onde estão os materiais para vocês e todos os exercícios e afins que a gente fizer na aula. Parece um mapa mental, parece mesmo. Não deixa de ser, né? Se não for parar para pensar, não deixa de ser. Já botei o link aqui para vocês, tá? Para quem quiser pegar lá o material, obviamente só não tem as aulas gravadas, mas aí a turma divulga onde tá, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, só para, quando eu falo para vocês, fugindo um pouco do assunto, né, do banco de dados, só para a gente depois engatar de vez a quinta e seguir. Quando eu falo para vocês usarem o chat GPT como ferramenta, tá? O chat GPT aqui bonitinho. Hoje eu tive um problema com o software da empresa, né, com o código-fonte, onde eu enrosquei e simplesmente ele falou, hoje eu não quero conversar com você e não vou trabalhar hoje. E aí eu fiquei quebrando minha cabeça aqui e acabei descobrindo, quando você tem, né, a gente chama de workspace, né, uma área do código-fonte que você instancia nas máquinas que a gente vai trabalhar. E aí o meu começou a simplesmente dar problema e eu não achava onde apagava essa coisa, né? E aí eu comecei, a ideia, eu não sei se vocês estão acostumados a já usar ChatGPT ou qualquer uma das IAs aí disponíveis, mas para você ter uma resposta mais assertiva da IA, você primeiro contextualiza ela para que você queira, né? Para o que você quer. Então, por exemplo, aqui, ó, no Visual Studio 2017, que é o que a gente está usando inicialmente, onde ficam salvos os workspaces criados pelo TFS. TFS é o servidor de gerenciamento de código, né? Cloud IA é sensacional. Aí ele veio trazendo, tal, trouxe um monte de informação, ele já estava contextualizado, né? E aí o que que eu fiz? Cadê? Eu até perguntei aqui. E aqui, ó, o que eu queria era justamente excluir, né, o workspace que estava com problema lá. E aí ele trouxe aqui, ó, se você precisa, caso você precise excluir, você traz aqui. Aí o que que eu fiz?
trouxe então, aí eu comecei, né, a gente vai conversando. Para excluir o workspace que eu queria, coloquei o nome, que não tem problema nenhum, isso aqui não é informação sigilosa, tal, e pus o comando dele. Olha que legal isso aqui, ó. Não sei se o de vocês já está assim, mas hoje, para mim, foi o primeiro dia que apareceu isso aqui, ó. Um preview da nova versão do ChatGPT, onde ele dá 2 modelos de resposta para você. E pode parecer que elas são iguais, mas não são, tá? O que acontece aqui? O que eu falei para vocês. Isso aqui era só para contextualizar o que eu falei para vocês uns dias atrás, né? Não tome a IA como dona da verdade. Tome a IA como referência e como ferramenta para utilização. Você tem que ter o conceito, você tem que ter a teoria, você tem que entender do que você está querendo para conseguir ter a resposta assertiva ali, tá? Tanto que não funcionou a resposta que ela me deu, mas depois eu fui ler lá a santa documentação e achei o comando correto lá para executar a exclusão do workspace. Continua não funcionando, o que eu estou precisando consertar, mas pelo menos o workspace eu consegui recriar, né? Apaguei o antigo e criei um novo para começar do zero ali, tá? Mas era só para dar um contexto para vocês. Não usem a IA como única dona de verdade, ou nem tudo que ela fala para vocês está correto. Tem que entender direitinho das coisas que pergunta e o que vai utilizar lá. Eu passei a usar esse chat de psique. Cuidado. De psique é mais complicado. Algumas coisas a gente tem que confiar desconfiando, tá? Então, devagar aí. Bom, chega de lero-lero, vamos realmente retomar o nosso assunto. Então, a gente estava falando na aula passada, isso aqui está aqui para vocês. Deixa eu abrir o Draw.io para a galera que está chegando hoje, para contextualizar também, né? Foi um exercício proposto de uma modelagem de um banco de dados, tá? Que a gente acabou executando. Eu sugeri uma solução, o pessoal que fez também trouxe na aula para a gente ver. E era esse cara aqui é a solução que eu propus, né? Que eu cheguei nesse desenho do banco de dados, lembrando que não existe uma única solução correta para as coisas, tá? Não é porque o meu está desse jeito que todo mundo tem que ficar igual. Muito pelo contrário, se ficar diferente e chegar no mesmo objetivo, também está certo, tá bom? Eu precisei resolver um bug de banco de dados e ele foi certeiro na resposta. Estou achando melhor que o ChatGPT. Talvez seja porque ele consome outras IAs também, por baixo dos panos, tá? Mas cuidado no sentido de captura de dados ali, que não vamos entrar nesse contexto, porque eu não quero deixar ninguém paranoico. Mas, enfim, então esse foi o desenho que a gente esquematizou e a gente transformou ele no nosso, trouxe para dentro do BR Modelo, que é o software que a gente está usando para criar a modelagem do banco, né? E agora na aula passada, a gente definiu, então, recriou o desenho, definiu as cardinalidades, definiu os atributos de cada entidade, de cada relacionamento, e a gente finalizou a aula falando sobre chaves primárias. Lembram do contexto de chaves primárias? Querem que dê uma recapitulada rápida nisso aí? Ou engata a quinta e vai embora, aproveitando que nós falamos bastante de Fórmula 1 e começa hoje? O que vocês querem fazer? Vou seguir novamente o que vocês me direcionarem. Estava querendo começar a usar também, achei interessante, mas agora, depois desse comentário, usa, com moderação. Então vamos, já que ninguém se pronunciou, tá tudo bem. Eu vou dar uma recapitulada rápida, tá? Só para a gente lembrar direitinho do que a gente estava falando. Lembrando que agora a gente está saindo do nosso modelo entidade e relacionamento e estamos chegando, dando os primeiros passos no nosso modelo relacional, tá? Foi criado por esse cara aqui, que eu não lembro de novo o nome dele, Edgar não sei o que, Code, né? Que é o Code, em 1970. Esse é o modelo de dados que a gente chama de modelos de dados físico, quer dizer, nós estamos falando agora de SGBD mesmo, né? Nós estamos falando de banco de dados físico e, obviamente, é ainda o modelo mais implementado no SGBD. Todo mundo lembra o que é SGBD? A galera que está chegando hoje, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá bom?
Começamos a falar sobre relações, já que nós estamos falando do modelo relacional, dá nada mais justo a gente começar o assunto falando sobre relações. Uma tabela num banco de dados é uma relação, né? Não deixa de ser uma relação. Uma relação de quê? Uma relação de campos, tá bom? A relação representa, a tabela, no caso, né? Representa entidades, relacionamentos e outras associações do nosso mundo real. Lembra que eu falei que a gente tem ainda um conceito para visitar lá na frente, não sei se a gente vai explorar isso, e é a parte de dissociação e especialização, né? Dissociação total e parcial, especialização total e parcial também. Edgar von Code, acho que era isso, mano. Não lembro, de verdade não lembro. Mas enfim, então este cara aqui, agora a gente está começando a realmente chegar mais próximo que a gente consegue do nosso banco de dados lógico, que é o lógica, no lógico, né? O digital ali. Ô, meleca, bate a mão aqui. Aqui. Lembrando então que a gente tem uma tabela, ou como é que chama a tabela? Uma relação de colunas, né? Colunas relacionadas, onde cada carinha deste aqui, deixa eu pegar o laser pointer aqui. Aqui nós estamos falando da nossa coluna, o nome de cada campo, que são as colunas. Como é que chama essa parte de cima aqui da tabela mesmo? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Isso aqui é o que do banco de dados? Já dei a dica, hein? Entidade. A entidade é o conjunto, né? A entidade é a tabela inteira. Campos, Heitor, a outra palavrinha mágica. O que são esses caras aqui, ó? Os três aqui. O que é o conjunto de campos? É o? Não, domínio, quase, Índice. não é domínio. Hã? Índice. Não, não é o índice. Mais uma tentativa, só mais um. Atributos. Não, o esquema do banco de dados. Lembra da palavrinha esquema? Os atributos são individuais, as colunas individuais. Nome, endereço, telefone. O conjunto deles é o nosso esquema no banco de dados. Tá? Quando a gente tem dados preenchidos nos formando um registro, a gente fala de registro ou tupla. Lembra? Nós falamos da tupla, até o pessoal que falou que entendeu a tupla do Python, né? As tuplas de dados ali, é essa ideia aqui, tá? A mesma ideia. O atributo é justamente a coluna da nossa tabela, tá? Já ouvi muito falar isso de Python, exatamente. Python usa muito aquilo. O C também usa e o C Sharp também usa, tá? Então é uma coisa bem comum. Olha aqui o que eu falei, eu cantei, já dei a resposta antes do que a gente estava falando, é o esquema da relação, né? O esquema do banco de dados, o esquema é justamente o conjunto dos campos ou atributos, tudo bem? Atributos, lembrando que é no modelo entidade relacionamento, no modelo relacional nós estamos chamando de campos mesmo, tá? O áudio sumiu? Sumiu? Vocês não estão me ouvindo? Ah, então tá bom, tá normal. Ah, então acho que é só da Daniela, então, menos mal. Faz isso, viu, Daniela? Às vezes dá esse enrosco mesmo. Pode sair e voltar aqui, acho que normaliza. Bom, e aí quando a gente fala que a gente tem toda a relação composta por campos, tuplas e afins, nós estamos falando literalmente da nossa tabela de dados, tá bom? Os valores são as informações que estão em cada campo individualmente, tá? Quando eu tenho um conjunto de campos, de valores, eu tenho a minha tupla, o meu registro. Mas cada um de forma individual, eu tenho o meu valor. Lembra que a ideia do valor atômico, lembra disso? Lembra disso? O que é o valor atômico? Representa os dados do mundo real. O domínio, no caso, é um conjunto de valores atômicos. O que são os valores atômicos? Os valores atômicos são aqueles que, para o banco de dados, ele é indivisível e multivalorado. Monovalorado, desculpa. Tá? Valor igual a atributo? Não. Atributo no modelo entidade e relacionamento é o atributo no modelo entidade e relacionamento é o campo no modelo relacional, tá? O valor é o dado que vai no campo.
Ai, meu Deus. Vamos de novo. Não tem problema, a gente fala de novo, tudo de novo, tem segredo. Só muda os nomes, a referência é a mesma. Ó, vamos lá. Vamos aproveitar. Estudante, como é que a gente chama neste modelo? Modelo entidade relacionamento. Como é que chama aqui? Qual que é o... Como é que chama estudante aqui nesse caso? Não, então, o estudante é represent... O que que ele está representando ali? O que que é o estudante? É uma entidade, certo? O que que é uma Sim, uma entidade? entidade. Isso, entidade. A entidade no modelo relacionamento, entidade relacionamento, ele recebe lá no modelo relacional, cadê? Ah, aqui, tabela. Lembra que essa ideia eu falei para vocês? O entidade lá do modelo relacional, aqui ele sempre vira tabela, tá? O relacionamento, dependendo do caso, normalmente de muitos para muitos, pode virar uma tabela também, tá? Então, modelo, entidade e relacionamento. O que é entidade e alguns relacionamentos viram no nosso modelo relacional tabela de dados. Bem? Fechou. Beleza. Aí, voltando aqui, só para não fazer confusão, se já não fez, os atributos das minhas entidades ou dos meus relacionamentos viram o que no meu modelo relacional? Viram os campos de cada tabela. Os campos de cada tabela. Campos. Aqui, atributos. Leia atributos como campo, tá? É o campo da minha tabela. Tudo bem? Ou se quiser trazer também a mesma ideia. Atributo lá, atributo aqui. Pode relacionar que está tudo bem. Não está errado falar outro nome, mas é que é mais comum ouvir uma nomenclatura ou outra, dependendo do modelo. Tudo bem? E quando a gente fala que a gente, na nossa entidade ou no nosso relacionamento, é composto por esses atributos, a gente está falando justamente do que? Do esquema da minha tabela, do esquema do meu banco de dados, de várias tabelas do meu banco de dados. E tabelas de bancos de dados são todos os registros ou tuplas nos seus campos agrupados por tabelas. Beleza? Devia ter posto até na ordem isso aqui, né? Não, Devia ter fechou. posto na Eu só não sequência. entendi a parte do esquema mesmo. O esquema Hum. é só isso aqui, ó. É só pra, aqui. É isso aqui, ó. O que é o registro? Não é o conjunto de dados naquela linha da minha tabela? Isso. O esquema é o cabeçalho da minha tabela. É o conjunto de atributos daquela tabela. Ah, Isso entendi. isso é o esquema. Tá? É literalmente o cabeçalho da tabela. É o que não vai ter mutação, né? E a tabela é constituída por tudo isso, então, por esquema, por campos, por dados, por registros e tuplas. Pronto. É só a somatória de tudo aí. Cada campo aqui individualmente, cada dado inserido no campo de uma tabela é chamado de valor. Esse valor, lembrando, de novo, o conceito de valor. Representa os dados do mundo real, faz parte, o domínio é um conjunto de valores atômicos. O que são valores atômicos? São os valores que, para o banco de dados, é indivisível e monovalorado. Tem valores multivalorados e divisíveis? Sim, se você tem um atributo ou um campo multivalorado, por exemplo, como a gente fez alimenta aqui, onde tem tópico e descrição, você está trabalhando. A ementa não é um valor atômico, mas o tópico e a descrição são. Ela é composta por dois valores atômicos. A descrição você não vai subdividir, né? Que você não segmenta a informação, e o tópico também não. Tá? É essa a ideia aqui. É a medida que você não consegue mais segmentar a informação ali. Para o banco de dados, tá? Sempre lembrando que é para o banco de dados.
esquema relacional de um banco de dados. Então, como é que a gente faz para criar no nosso banco de dados esse relacionamento que a gente criou no nosso modelo? Pô, como é que eu vou falar para o meu banco de dados que um departamento tem um ou muitos professores, né? Que pode ter pelo menos um ou vários professores? Ou o professor trabalha em um departamento, como a gente falou na aula passada, né? Como é que eu faço isso no meu banco de dados aqui? Como é que eu faço a relação entre as minhas tabelas? Usando a chave primária. Chave é um atributo ou um conjunto de atributos, que a gente já falou um pouquinho na aula passada, cujos valores identificam univocamente cada tupla dentro de uma relação, voltando naquela história que eu gastei em português nesse slide. Trocando em miúdos, a chave é o atributo da tabela que eu garanto que naquele registro, aliás, naquela tabela, nenhum outro registro vai ser igual àquele. Tá? É o famoso campo único, campo identificador, ou chave primária, ou primary key. Divirtam-se com o nome, vocês podem usar o nome que vocês quiserem. Normalmente a gente acaba falando de chave primária porque é o termo que a maioria dos SGBDs, pelo menos todos que eu mexi até hoje, é o que a nomenclatura que eles utilizam. Tá? Só recordando, pensando nessa tabela aqui de itens genéricos, né? Não estamos falando de itens específicos nenhum, eu poderia utilizar o campo A como chave da minha tabela? Neste caso, sim. Por quê? Porque ele não se repete em nenhum registro. Lembrando que eu tenho que olhar a linha e não a coluna. Tá? O campo B poderia, o campo C, aliás, poderia ser usado como chave? Também poderia ser usado como chave, porque não existe registro, aliás, não existe repetição do campo nos registros da minha tabela. Tá? E o campo B poderia usar? Só ele? Não. Por quê? Porque eu tenho os registros repetidos. Eu tenho o valor do campo repetido nos registros. Tudo bem? E o campo D poderia? Também não, porque eu tenho a repetição do mesmo valor aqui em mais de um registro. Eu poderia usar os três campos da minha tabela como chave dessa minha tabela? Lembrando que ontem, né, nós chegamos à conclusão que sim, eu posso. Por quê? Quando eu estou usando os três, porque a gente falou até, a gente comentou ontem, né? Ah, mas o B repete. Ok, o B repete. Mas o A com o B e o C, ele não se repete. Eu não tenho A2, B3, C4, eu não tenho outro A1, B3, C1, eu não tenho outro A3, B3, C3, e eu não tenho outro A4, B3, C2. Ah, eu lembrei de um negócio que eu instalei para pausar e esqueci. Ó, opa, é este aqui. Não, é esse aqui. Ó, que belezinha aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se ele vai. Ctrl 2. Olha, eu consigo agora desenhar na tela. Estava sentindo uma falta desgraçada nisso aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala de registro, de trabalhar com chaves primárias, o que eu tenho que... Opa! O que eu tenho que olhar aqui é a linha de cada tabela, tá? Onde na linha o conjunto de registros não pode se repetir, tá? Eu não tenho repetição do A2, não tenho repetição do A1, não tenho repetição do A3, não tenho repetição do A4. Somando os três campos, eu não tenho repetido, por mais que o B se repita, né, várias vezes ali. E aqui nós estamos falando de chave primária ainda, nós não estamos falando de chave estrangeira, nós só falamos de chave primária. O único detalhe, quando eu tenho mais de um campo representando uma chave primária, eu tenho a chave de que tipo? Tenho a chave composta, composta por mais de um campo. Tudo bem? Esquentando os motores aí, então? Todo mundo? Chave composta, muito bem. Boa, Fabiane, joinha sempre. Tendo dúvida, pergunte. 100%, beleza? Sim. Pensando agora não mais numa tabela genérica, mas numa tabela de um cadastro de uma pessoa, por exemplo, ou de várias pessoas,
Eu poderia, por exemplo, usar o meu campo CPF como chave primária deste campo? Sim, eu poderia usar o campo, o campo CPF como chave primária. Por quê? Porque aqui eu tenho certeza, eu estou vendo e eu tenho certeza que é o tipo de dado, tipo de valor que vai entrar ali, ele não tem a possibilidade de se repetir. Então eu posso usar como chave primária. Não tem obrigatoriedade de criar aquele ID que a gente estava falando, né? Ah, tem que ter toda a tabela, tem que ter um ID? Não, não tem. Eu posso usar um campo que eu sei que não vai se repetir como chave primária. Posso criar o ID? Pode, não tem problema nenhum. Só pensa que é mais um campo para o banco processar. Só isso. O nome e o sobrenome, neste caso, poderia ser utilizado como chave primária? Composta? Também poderia. Por quê? Eu não tenho repetição no nome. Não, por quê? Por que não, Breno? Nome, chave Por causa do primária. CPF? Não, não, é uma outra situação. Aqui o CPF, ok, seria uma opção para a gente usar aqui como chave primária. Opa, certo? Seria uma opção aqui, ó, chave primária. É Beleza. porque aqui você está usando o nome e o segundo nome? E aqui eu estou usando uma chave primária composta. Eu estou somando os dois campos. Então, Ah, o tá. campo, por exemplo, aqui do José Almeida, no Brás, né, somando com o sobrenome, ele não vai repetir. Ah, mas eu tenho duas Marias. Tá bom, mas uma é Maria Dias, a outra é Maria Silva. Não é repetido. É a somatória dos dois campos. Então, eu posso usar esses dois campos como chave primária. Mas pensa assim, principalmente nesse caso aqui, o que a gente gera de problema futuro? Eu nunca mais vou poder ter outra Maria Silva ou outra Maria Então, Dias dentro do meu banco. foi o que eu coloquei ali. Se tiver uma adição futura de nome e sobrenome semelhante, acabou. Sim, exatamente, tá? Aqui foi só um exemplo bem simples mesmo, tá? Mas a ideia é para exemplificar a chave composta. Então, eu posso, às vezes, ter dois campos numa tabela que vão definir a minha chave composta e que ela não vai se repetir mesmo, tá? Pode ser que não se repita mesmo. Dois campos, pensando aqui que a gente poderia usar como uma chave composta, um cadastro simples de pessoas. Login e a senha. Ou até usar um login como chave primária, olha que interessante. Longe de produção, tá bom? Só teste. Não façam isso em produção. Mas poderia, né? Onde eu estou garantindo que não existirão dois logins iguais. Ou usar um Mas, e-mail. ô professor, Ah, você falou da senha. Hoje tem as sim. sugestões, né? Que, por exemplo, o iPhone, lá no senhas, ele te sugere uma senha. A Google também, né? O Google Senhas, ele também te sugere uma senha. Nesse caso, poderia usar isso como uma chave primária? Ó, para fins de estudo, pode. Em produção, na vida real, não. Por quê? É um campo que não vai se repetir. Tá? É um campo que não vai se repetir. Mas você dá brecha no sentido de, se o seu software validar a senha do cara e falar, ó, essa senha não pode ser usada porque ela está usando por outro usuário, ou qualquer motivo que você vê ali. O cara já vai sacar que a senha é uma chave primária do banco, e talvez possa tentar alguma coisa ali. Entendeu? Entendi. Então, Não, assim, eu estou entendi. dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo, tá? Seria o usuário e a senha composto ali, ou o nome e sobrenome, que aqui a gente limita nessa questão, né? Eu não posso ter duas Marias Dias e Maria Silva. Se digitar Maria Silva no Google, vem mais de 1 milhão de páginas de resultado lá para você, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando vai trabalhar com uma chave composta, que aí você está informando que realmente aquela combinação nunca vai se repetir, tá? Isso é isso que tem que ser pensado. Quando é possível mais de uma combinação de atributos para compor uma chave primária ou uma chave principal, uma primary key, o nome que vocês quiserem usar, escolhe-se uma e as outras são denominadas chaves secundárias ou chaves candidatas. Lembra a ideia da candidatura que a gente até comentou no ano passado? Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é teoria de banco, mas é muito difícil de utilizar, tá? Onde você tem, por exemplo, uma chave. Aqui, até eu vou usar esse slide aqui.
onde você tem uma chave primária, que é um campo específico ali da sua tabela, né? E você tem o que a gente chama de chave secundária ou chave candidata, onde a combinação de nome e sobrenome talvez possa ser usado como chave, se por um acaso a chave principal ou a chave primária falhar. Tá? Difícil, tá? Difícil, mas tem essa possibilidade dentro do banco de dados. Mas se tiver adição futura de nome e sobrenome, ele antes lasca tudo, sem dúvida. Mas tem casos de nomes e sobrenomes iguais. Difícil, mas pode dar BO. Sim, exatamente, Fernando, mesma ideia. O mais seguro, sem dúvida nenhuma, é o CPF. Qual que seria, pensando num cadastro de pessoa, o CPF, qual que seria a possibilidade de uma chave secundária num cadastro de pessoas, se por um acaso o CPF falhar? Qual que seria o outro documento que identifica uma pessoa exclusivamente? RG. Passaporte. RG, passaporte, né? É que passaporte você pode usar, pode mesmo, tá? Sem problema nenhum. Imagina um CNH cadastro também, né? Então, mas aí, por exemplo, CNH e o RG que eu ia comentar são documentos exclusivos do Brasil, né? Fora do Brasil tem outros nomes e outras referências. Imagina que você está desenvolvendo um sistema de cadastro que vai ser usado mundialmente, né? Onde vão ter pessoas do mundo inteiro que vão poder se cadastrar ali para usar. O Facebook da vida, por exemplo, tá? A tabela de usuários lá do Facebook talvez use ali um passaporte como informação que não vai ser repetida. Né? Porque aí nós estamos falando de dado global. Né? Óbvio que não é, né, gente? O Facebook não pede passaporte para fazer o cadastro lá. O Facebook use talvez um ID, uma hash, um MD5, alguma coisa ali para gerar realmente chaves que nunca vão ter a menor possibilidade de ser repetido. Tá? Inclusive, a gente usa normalmente, alguém tinha falado até na última aula, a gente usa um UID, tá? Universal Unique Identification, que é uma combinação, uma hash de 32 caracteres, que para você conseguir repetir, não tem nem, sei lá quantos bilhões de opções você consegue gerar com aquilo, tá? É tipo, sei lá, 6 vezes a população da Terra, então provavelmente não vai se repetir mesmo. O código gerado pelo sistema ao realizar o cadastro. É essa a ideia aqui, exatamente essa a ideia. Tá? Quando você vai registrar, ele gera automaticamente lá no banco. Até a gente pode fazer uma demonstração disso. Ele gera automaticamente esse UID ali para cadastrar ali. Você não informa, mas ele gera e cadastra e fica ali disponível para a chave. Bom, voltando então. Aliás, eu não falei disso aqui. Né? Nós paramos exatamente aqui na última aula, certo? Vamos voltar para o nosso desenho. Até aqui tranquilo? Beleza? Deu para recapitular? Pessoal que está chegando hoje, se tiver muito perdido, pode perguntar, não tem problema, a gente repete todos os conceitos, tá? Felipe, Oi. aí ó, o número aqui que dá pra gerar aqui, ó, com 32 caracteres. Eu não sei nem ler isso aí, então é um número. O que é? Quintilhões? Não sei ler isso também, Eu não. não sei ler isso aí, cara. Isso aí para mim, enfim, né? A gente para ali no 18, por exemplo, daria 18 bilhões ali, ó. Então, 18 bilhões, só 18 bilhões já são. Quantas vezes a população da Terra? Nós somos em quase 3 vezes a população da Terra. É coisa para diabo. É quase um código de barra, parece mesmo. É o boleto que o Breno mandou aí para alguém pagar, fica à vontade. Sei, pode ficar à vontade. Vai que é mesmo. Vamos lá. Então, voltando aqui no nosso modelo entidade de relacionamento, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse cara e transformar no nosso modelo relacional. Agora nós vamos começar a fazer nossas tabelinhas mesmo, tá bom? Como que a gente faz aqui no BR Modelo especificamente? A gente tem esse botãozinho aqui, olha que legal para vocês não sofrerem mais. Olha aqui, ó. Olha o que eu consigo agora fazer para vocês. Eu só não consigo parar o mouse. Peraí. Olha, não para mesmo. Aqui, cadê? Vamos ver? Ó, 3, 4. Não, esse é o 4 aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Consegui agora. Dei até tontura aí, vocês, né? Desculpa. Mas eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que ele gera o modelo lógico para mim. O que é o modelo lógico? É o primeiro modelo
relacional que a gente cria. Qual que é o segundo modelo que a gente cria do modelo lógico? É o script. Ainda estão falando de linguagem mesmo, tá? Estou começando agora e já estou mais perdido que barata e tiroteio. Fica tranquilo, Alisson. Assiste as outras aulas lá que você vai conseguir não se perder mais. Se tiver dúvida, pode perguntar, cara. De verdade, tá? Pode perguntar mesmo. Barata, é barata mesmo, tá escrito barata assim. Bom, então este botãozinho aqui a gente consegue voltar no nosso modelo. E agora, como é que eu tiro os nomes desse trem agora? Aqui, né? Então, esse botãozinho aqui é o que a gente vai usar para criar o nosso modelo relacional. Aí, gerar as tabelas, desenho ainda, né? Ainda nós estamos falando de visual, mas a gente vai gerar aqui. Então, é só clicar aqui e ele traz para nós, preenchidinho, bonitinho, todo o nosso modelo de banco de dados. Tá vendo que é chato? Não foi. Não funcionou o quê? Ah, não funcionou o link. Ah, tá. Desculpa. Eu achei que estava falando daqui. Ó, então, se eu montei o meu modelo relacional, o meu modelo entidade relacionamento correto, quando eu clico lá para ele gerar um modelo relacional para mim, eu consigo trazer bonitinho aqui todas as minhas, opa, todas as minhas entidades, os meus relacionamentos, as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Aqui, ó. Tá tudo bonitinho. Lembra que eu falei? Olha aqui. Lembra que eu falei que. Vocês estão vendo que aqui não tem mais o símbolo de relacionamento, né? Lembra que eu falei que normalmente relacionamento de muitos para muitos vira uma tabela? Olha quem está aqui. Tabela matrícula. Olha quem está aqui. Tabela oferece. Olha quem está aqui. Tabela trabalho. Ministra. Só aqui que não gerou o relacionamento. Por que ele não gerou o relacionamento de estudante para aluno? Estudante para aluno? Estudante para departamento? Porque o relacionamento é de um para muitos. Não tem a necessidade de virar uma tabela esse tipo de relacionamento, tá? Não me lembro de você ter definido as chaves ontem. Mas eu não defini mesmo. Professor, isso é como uma tabela dimensional? Em que sentido, Aline? Não sei. Dimensional, não entendi. Entendi. Uma tabela, uma matriz, se fala? Se for uma matriz, sim, é uma matriz. Banco de dados trabalha baseado em Sim, matriz. sim, 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 uma matriz. É matriz. Então, Sim, se for ok. relacionar, é uma matriz mesmo, tá? Hum. Tanto que, né, no slide aqui, eu usei até um desenho de matriz aqui, ó. A ideia, né, de matriz, ó. Tá vendo? Representando aqui a ideia das tabelas, tá? Então, o banco de dados trabalha matematicamente com matrizes, tá? Somatória de matrizes. Quando a gente faz um join de duas tabelas, nós estamos fazendo uma soma de matrizes. Vocês já devem ter visto, quem já fez ou está fazendo estruturas de dados deve ter já ouvido falar de matrizes e somatórias de matrizes. Uma matriz nada mais é que o quê? Um conjunto de vetores, né? Ou o vetor pode ser considerado uma matriz de uma linha. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas vocês conseguiram entender que o software já pula muita etapa para a gente aqui? Ele já vai lá na frente. Quer dizer, se eu fizer um modelo de entidade de relacionamento correto, ou pelo menos trabalhado no conceito do banco de dados, quando eu cliquei ali no gerar modelo relacional, que é este aqui que nós estamos vendo, ele fez tudo automático para mim. Aí o Breno trouxe a ideia ali, mas não lembro de você ter colocado as chaves ontem, mas eu não coloquei mesmo. Eu não coloquei mesmo. Tá vendo que não tem chave primária nenhuma aí? Chave primária das tabelas, especificamente, que eu desenhei, ele só tem chave primária onde? Aonde vem a chave estrangeira de outra tabela. Aqui no relacionamento, são duas chaves estrangeiras que formam uma chave primária composta. Olha que beleza aqui, ó. Ó, que lindo isso aqui. Opa, não é o shift, é o Ctrl. Tô aprendendo a mexer aqui ainda, hein? Ó que lindo isso aqui, ó. Chave composta. Chave primária composta por duas chaves estrangeiras. Pronto, está relacionado muito para muito.
Tem o botão ali de gerar SQL. Sim, eu sei, calma, nós vamos chegar lá. Ó, até foi bom o Breno ter falado isso, que eu também esqueci, todos nós esquecemos, ninguém falou nada, né? Vou voltar aqui, para ele sair daqui, eu não salvei de propósito, tá? Deixa eu só salvar aqui para não fazer meleca. O que está faltando eu fazer aqui nesse meu desenho? Definir quem serão as chaves primárias de cada tabela minha. Vou reformular a frase. Definir aqui quais os atributos serão as chaves primárias das minhas entidades, tá? Do relacionamento, eu não preciso me preocupar, porque vocês acabaram de ver que ele faz sozinho. Tudo bem? Vamos fazer? Um Já. por um aqui, vamos lá. Vamos pensar aqui no caso do estudante. Será que eu consigo travar a tela CPF. assim? Olha, eu consigo. Aqui no caso do estudante. Qual campo aqui, ou adicionaria um campo para ser chave primária, ou eu poderia usar algum desses campos aqui como chave primária? Ou uma chave primária composta, se eu quiser usar dois campos também, pode ficar à vontade, tá? Ué, daria para usar o RA e o CPF, né? Poderia usar o RA e o CPF, ou até mesmo um ou outro, tá? O RA, isso eu vou dar uma sugestão, não é obrigação nem nada disso. Depende de cada lugar que vai se fazer o seu padrão, né? O RA normalmente é composto por ano, número de curso, enfim, alguns dados lá, tá? Como ele é um dado, uma informação montada, uma informação criada, quer dizer, apesar de ser um número, mas é um número criado, pode existir a chance de repetição, tá? Então, a gente evita. O CPF também é um número criado, mas ele é matematicamente calculado. Não existe a possibilidade de se repetir, tá? Poderia usar os dois? Sim, poderia. Eu não vou usar os dois neste exemplo para não complicar para vocês. Vamos um passo de cada vez, tá? Mas poderia, sem problema nenhum. Não tem nada que me impede de usar os dois campos como chave primária composta. Bem? Mas vamos pelo mais simples. O campo, então, CPF foi eleito para ser o meu campo que vai ser, o meu atributo que vai ser a minha chave. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar ele daqui, porque eu tenho aqui na minha modelagem um atributo específico, chave, chamado CPF. E aí ele se relaciona com o meu estudante. Tá? Não sei se tem como transformar isso, já falei que eu não tenho muita experiência, aliás, pouquíssima experiência com BR modelo, mas se alguém souber, tiver uma dica, eu aceito também. Tá? Vamos fazer um campo só por entidade, tá? Depois, se for o caso, a gente pensa num conjunto de informações aí, de atributos que podem virar uma chave composta. No departamento, o que a gente pode usar aqui como chave primária? Ou se a gente precisar criar uma chave primária, não tem problema também. O nome Acho do que vai departamento? precisar criar, não? Nome do departamento. Pensa no departamento, lembrando só para puxar de novo, lembra a ideia do departamento como o curso, tá? Poderia usar um nome como, como chave primária? Talvez, se eu não tiver a possibilidade, ou eu criar no meu sistema por opção, onde eu vou falar que eu não posso ter departamentos com o mesmo nome, tá? Ou cursos com o mesmo nome. Tudo bem? O que vocês querem fazer? Vai usar o nome mesmo ou quer pôr um campo ID da vida? Eu acredito que é melhor criar um campo único. Um campo único? Vocês que mandam. Eu estou por conta de vocês aqui hoje. Dá um joinha quem quer o nome e dá um coraçãozinho quem quer o ID. Pronto, para a gente separar. ID é melhor também, acho. ID, nome, tem mais. Joinha, ID. Vai que tá empatado. ID, mais dois. Aí vem um de cada lado. ID,
Mais um, para desempatar. ID. Então vamos criar um ID. Eu também gosto mais. Então, eu quis ser imparcial. Então, eu tenho um atributo-chave, onde eu vou chamar esse cara de ID, tá? E vou relacionar ele aqui no meu departamento. Lembrando que esse ID, ele é exclusivo do meu departamento. Tá? Eu posso ter campos ou atributos com o mesmo nome em várias entidades? Sim ou não? Sim, posso, não tem problema nenhum. Não posso ter campos com o mesmo nome na mesma tabela, na mesma relação de campos. Mas em tabelas distintas não tem problema nenhum usar o mesmo nome para o mesmo campo, tá? Deixa um pouquinho para baixo aqui, que nós vamos ter que provavelmente escrever alguma coisa ali. Bom, agora vamos lá. Nós vamos agora falar. Opa! Nós vamos falar agora de professor. Aqui, qual campo eu vou usar ou vou criar um campo para ser chave da minha entidade professor? É. CPF, mesma ideia, né? O professor não deixa de ser a mesma ideia de um estudante e eu posso usar o CPF também. Então vamos seguir o nosso padrão, aproveitando já para Mas mostrar. aí eu vou te Fala. fazer uma pergunta. No caso aqui, a gente está colocando o CPF do estudante e do professor. Hum. Não teria que diferenciar? Não, porque eles estão em entidades diferentes. Ah, tá. Se eu fosse trabalhar com a ideia de especialização, falando que a minha entidade é uma pessoa e pode ser um professor e um estudante, aí eu tinha que diferenciar. Mas, na verdade, o atributo está na pessoa, na entidade pessoa, e não na entidade especializada. Ah, tá. Então, como eles estão em entidades diferentes, você pode utilizar o mesmo, então, no caso. Posso, Tá, sem problema beleza. nenhum. Tá? Estando em entidades Professor, diferentes, pode ser todos os campos iguais, não tem problema nenhum. Beleza. Oi, quem falou? Diego, mas Oi, assim, Diego. no caso de uma consulta ou num select que fosse consultar pelo CPF e não fizesse, vamos supor, um filtro ali que falasse qual entidade está consultando. Hum. E eu queria buscar um CPF que, né, a consulta e a pessoa não vai saber de qual tabela está buscando, no caso, porque não teria um outro ID para validar isso. Adorei a pergunta, e a resposta para a sua pergunta é sim e não, ao mesmo tempo. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente sabe, ou quando a gente tem, por exemplo, esquece o CPF, vamos pensar no ID, vamos fazer de conta que a gente pôs ID em todas as entidades, tá? E eu vou buscar um ID específico, onde eu tenho mais de uma tabela para fazer essa pesquisa. Tem duas possibilidades de fazer isso. Um select para cada tabela, e aí eu não tenho problema de usar só o nome ID. Ou, se eu for fazer um select com join, usando o campo ID como junção, por exemplo, eu crio o que a gente chama de alias no select. A gente cria um apelido para cada tabela. Então, por exemplo, a tabela estudante ela pode ter o nome de E, a tabela professor pode ter o nome de P, onde eu tenho o campo E.id e o campo P.id. São coisas distintas. Entendeu? Sim. Então, trabalhando no É, mesmo select, a gente cria esse esquema de alias para poder trabalhar com campos com o mesmo nome. Tá? No mesmo ideia aqui. Então, eu teria o E.CPF e o P.CPF. Estudante e pessoa são CPFs. É o mesmo campo de cada tabela. Entendi. O pessoal usa isso também no nosso cadastro da empresa aqui, entre P e T, que seria para próprio e terceiro, né? Às vezes um Isso. cadastro é parecido e o que diferencia lá se é terceiro ou próprio é uma nomenclatura de uma letra no cadastro também. No Sim, próprio nome. aí a gente pode, vocês podem até, por exemplo, não sei se é o caso, mas eu tenho esse caso no sistema também, a gente deixa como campo de bit, que aí é 01, só para identificar, né? Tipo, ligado, desligado lá do ativo, por exemplo, do cadastro. Mas Legal. legal. Espera só um minutinho. Opa, cliquei errado aqui, fechei a câmera. Voltando então. Então, na entidade professor, nós também colocamos o CPF para chave primária, certo? Disciplina.
O que ID? nós vamos fazer? Botar um IDzão bonitão lá também, né? Teoricamente aqui a gente tem só 2 campos, nome e carga horária, e faz sentido a gente trabalhar com um ID aqui também. Então, esse cara aqui vai ser um ID, onde eu estou identificando o código da minha disciplina. Vou chamar de código? Vamos mudar um pouco. Onde eu tenho o código da minha disciplina, né? Tudo bem? Tranquilos? Todo Yeah. mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Aquele joinha maroto para nós seguir? Show! Beleza! Então tá bom. Vou salvar. Lembrando que eu pus o link lá no GitHub, tá? Então vocês vão ter acesso a isso aqui também. E agora sim, vamos para a mágica, né? Onde a gente clica neste careta aqui para gerar o modelo lógico e ele faz a mágica toda para nós. Pronto, agora sim, olha quem está aqui. ID como primary key, CPF primary key, CPF primary key, código da disciplina como chave primária. Pronto, está aqui o meu modelo de banco de dados relacional criado ou também conhecido como modelo lógico. Difícil? Com software fica uma mão, né? Mas se um dia vocês forem fazer manualmente, é isso aqui que a gente faz. Tabelinha, campos, identifica o que é chave primária, relacionamentos e vida que segue. Tá? Dúvidas? Quem seguiu o seu modelo que criou, conseguiu fazer, gerar o modelo relacional? Quem usou esse, gerou, não tem problema. Então vamos para a mágica agora, mágica número 2, onde só a tecnologia consegue fazer isso para nós, onde a gente tem agora este outro botãozinho aqui, que representa o quê? Um banco de dados. Esse é o ícone universal para representação de banco de dados. Esses disquinhos em cima do outro aí. Fecha a porta. Eu falo muito alto e a tropa aqui em casa está indo dormir já. Vamos clicar aqui e olha que belezinha. Ele já trouxe todo o nosso script prontinho para a gente trabalhar. Para qual banco de dados? Vamos ver se vocês têm a memória boa. Ah, eu não lembro qual que é o banco de dados que o SQL, que o Mongo, olha. Não lembro qual o banco de dados que o BR modelo gera para mim, não tem problema. A gente fecha aqui, clica na documentação, tá? E aqui, gerar SQL, aqui, ó, convertendo para projeto físico. Aí ele explica para a gente, e aí, olha que beleza de leitura. É possível gerar. Segura, devagar, vamos lá. É possível gerar um script SQL após a criação da modelagem lógica, basta clicar no ícone da Grau Modal com o projeto físico compatível com o SGBD MySQL. Este é o SQL gerado para o MySQL. Bom, lembra que eu falei, SQL é a linguagem que o banco de dados interpreta e trabalha, mas cada um tem as suas particularidades de nomenclatura das coisas. Então, este script aqui, que o nosso BR modelo gera, funciona com certeza no MySQL ou MariaDB, que ambos são a mesma coisa, tá? Estudante-chave CPF, professor-chave CPF, curso-chave ID. Onde foi a outra chave? Qual a outra chave? O departamento virou código, da disciplina, desculpa. Aqui, ó, disciplina, eu chamei de código, tá? Aline, a reação é essa mesmo, tá? Mas, como nem tudo são flores, nós vamos copiar esse cara aqui. E como a gente está falando sempre de SQL Server desde o primeiro dia, adivinha o que nós vamos converter? Nós vamos criar esse banco de dados no SQL Server agora. E depois nós vamos gerar a modelagem dele para ver se ficou bonitinho, igual está lá no nosso modelo entidade de relacionamento ou no modelo relacional. Tudo bem? Muito bom.
Deixa eu excluir esse careta. Aliás, nós vamos fazer tudo no comando. Vocês querem usar outra interface? Eu não sei como é que fica para vocês a imagem aí, tá? Mas normalmente fundo branco o pessoal acaba gostando mais para assistir, às vezes, pelo celular, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês não se incomodam com isso? Porque para mim isso aqui é um sol ligado ali na minha cara. Mas eu sigo, não tem segredo. Mas dá para pôr o tema escuro também, que é mais legal. O que vocês querem fazer? Mantém esse cara aí mesmo? Ou usa lá o The Beaver para já mostrar outra ferramenta para vocês? Ali, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém resolveu, vamos seguir do jeito que está. Haja vista para usar o tema claro. Exatamente por isso. Os temas escuro salva vidas, né? Aliás, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, eu particularmente gosto muito dessa ferramenta aqui, ó, que é uma outra opção para gerenciamento de SQL Server, tá? Esse é de SQL Server mesmo. Uso escuro, oba, The Beaver. Ativa. Ó que beleza que é o tema escuro, olha que lindo. Aliás, tem muita coisa escrita aqui. Ó, que alívio que dá no cérebro da gente. Vou usar esse aqui então, para a gente mudar um pouco, tá? Então, vou conectar no meu banco de dados. Eu lembrar a senha. Não é essa a senha, então vamos usar o login do Windows mesmo. Aqui, mandatório, server group nenhum, ok, tá tudo certo. Beleza, conecte. Mesma coisa, tá? Estou conectado no meu banco de dados, onde eu tenho as mesmas bases de dados lá do outro. Eu vou até deixar o outro aberto aqui, ó, a mesma base de dados. E aqui eu só estou usando o tema escuro para ficar melhor. Ó, até a minha cor na câmera aqui muda. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui a Use Master por enquanto, só para fazer aquele drop database aula 2. É isso mesmo? Go. Não usem esse comando em produção. Executa. Ué, já não tinha conectado? Cadê? Aqui, esse integrated. Aí, beleza. Ó, este comandinho aqui deu completado com sucesso. Significa que a minha base de dados aula 2 foi para o Beleléu. Não foi porque não atualizou aqui ainda. Deixa eu ver se foi aqui. Também não. Será que eu conectei no banco errado? Deu um ruim aqui, hein? Peraí. Opa! Não conectei, não tá certo. Eu só não posso usar porque ele fez o quê? Não posso derrubar o banco de dados aula 2 porque ele está em uso. Por onde que ele está em uso? Ah, porque ele está aberto aqui. Tchau. Então, hasta la vista. Pronto, agora sim, se eu pegar esse cara, executou, comando executado com sucesso, vamos atualizar aqui. Então, filter não, dá um refresh. Aula 2 continua aqui. Por quê? Ah, ele está rodando ainda. Nossa, demora. Agora sim. Aula 2 também está em uso. ChatGPT, meu amiguinho, vem cá. Lembrando que a gente vai fazer tudo no comando hoje para a gente acostumar. Aqui, ó. Estou usando o Azure Data Studio conectado a um banco. Opa! Oh, meu Deus! Banco de dados SQL Server. Preciso executar o comando drop database com como é que chama? Com a opção de derrubar conexões ativas. Pode me passar o comando? Vamos ver. Eu não lembro de qualquer maneira, tá? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Use Master.
alter database set. Opa, cliquei no edit, não, no copy, tá? Vamos lá, o nosso amiguinho, então a gente faz ao contrário. Use master, deixa ele fazer. Onde está o nome do banco, a gente troca por aula 2. E aqui também, aula 2, para a gente matar tudo. Vamos ver o que acontece. Ó, que belezinha. Agora sim. Agora o nosso banco de dados foi para o espaço. Com muita cautela, usem esse comando, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos voltar para cá. Deixa eu tirar esse cara daqui. Deixa eu baixar esse resultado para cá. Nesse tamanho de letra, vocês estão conseguindo enxergar legal? Para eu copiar o script aqui, tá dando para ver legal? Ou quer que dá um zoom aqui? Sim, sim, sim. Beleza? Fechou. Muito bem. Lembrando que esse script aqui, ele foi o que foi gerado lá pelo nosso PR modelo, tá? E aqui eu vou fazer a personalização dele, ou melhor, a conversão dele para o nosso SQL Server, tá? Primeira coisa que eu já vou corrigir aqui imediatamente, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer no Create Database, que é o criar o banco de dados, aula, banco de dados. Vou seguir a sugestão dele, tá? Não lembro qual aula que nós estamos, então por isso que eu fui nesse aqui. Então, feito isso, a gente, lembrando, né, aquela ideia, eu sempre coloco o Go aqui com aquele intuito de forçar ele a executar o comando, tá? Então, vou criar um banco de dados, né? Na verdade, eu vou criar uma tabela estudante com os atributos: nome do tipo inteiro, RA do tipo inteiro, telefone do tipo inteiro, CPF do tipo inteiro, primary key, e ID de departamento do tipo inteiro. Nome com tipo inteiro? Não faz sentido nenhum isso aqui, né? Dá o zoom, então vamos dar o zoom aqui, ó. Vou ver se eu consigo dar um zoom com o Ctrl mais aqui. Melhorou? Deixa eu até recolher esse careta aqui e fica só o texto. Beleza? Não faz sentido nenhum isso aqui, né? Por que que aconteceu isso? Porque lá no modelo relacional que ele criou para a gente, eu não defini os tipos de campo de cada um deles, de cada atributo. Que na verdade não é nem no modelo relacional, né? É aqui que eu, aliás, é aqui não, é aqui que eu tenho que definir o tipo de cada atributo, tá? Nome, por exemplo, vamos pegar o nome aqui. Ó, como que eu defino o tipo de atributo no meu modelo? Não sei, vamos ver na documentação. Santa documentação. Tipo de atributo. Vamos ver os resultados que ele traz para nós aqui na modelagem. Tipo de lógica. Tipo de modelo lógico. Duplicar o modelo. Renomear modelo. Não é isso que eu quero. Importar o modelo. Vamos procurar aqui. Atributos. Constraints. Chave primária, chave estrangeira, not unit. Não, ainda não é isso. Modelagem lógica. Modelagem. Aqui é views. Não. Tipo e atributos. É atributos mesmo que ele usa o nome lá? Deixa eu ver uma coisa. Atributo, né? Alguém sabe? Só para a gente encurtar o tempo de pesquisa aqui. Vamos ver aqui. O básico, criando um novo modelo. Lógico conceitual, duplicando o modelo. Não. Usando o campo, adicionando elementos. Eliminando, removendo, alterando informações do elemento. Tá tudo tipo inteiro aí, exatamente. Ah, deixa lá. Vamos fazer na raça. Muito bem. Nome inteiro não faz sentido nenhum, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar que o nome é do tipo varchar, lembrando que o varchar é o campo de atributo string do nosso SQL, tá? Até ele está me sugerindo aqui já
um tamanho de 50. Sempre que eu uso o campo varchar, eu tenho que falar o tamanho dele, tá? Se eu colocar 50 aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando que este nome não pode ter mais de 50 caracteres. Não usem isso. Vou repetir. Não usem isso aqui, Max. Tá? Por quê? Porque ele vai criar o varchar com 255 caracteres de possibilidades lá. Desnecessário, tá? A não ser que precise mesmo, aí nós estamos entrando num outro modelo, tá? Mas vamos colocar os 50 e temos a opção que pro SQL Server, agora eu estou falando de SQL Server especificamente, nós temos aqui o N varchar. Qual que é a diferença entre um e outro? O varchar, ele sempre vai ter o tamanho estático de 50 caracteres, por mais que não estejam ocupados. O N varchar, se eu ocupar 20, ele reduz o tamanho do campo para 20. O nosso amiguinho dinâmico, tá bom? Sim, vamos usar ele, já aproveitando para falar de boas práticas. Em banco de dados também tem a questão do caractere nulo e o caractere que indica o final da palavra. Assim como na programação, sim, tem. Agora eu entendi o que você está falando. Barra N, por exemplo, né, acabou a linha ali, ou barra zero, que acabou a palavra, que é o caractere barra zero, não é o conjunto, né? E o nulo, sim, tá? Nós vamos definir aqui também o nulo. Então, estudante, nome N varchar, quer dizer, vai ser uma string de 50 caracteres ou menos, nunca mais, tá? O 50 é o limite máximo. O RA pode ser inteiro? Acho que pode, né? Não tem problema nenhum. Telefone, sim, vamos colocar o telefone bonitinho aqui. Um varchar, que ele vai ter sempre o mesmo tamanho, tá? Quantos caracteres tem no telefone? Nós vamos gravar só a sequência de números, ou nós vamos gravar formatado bonitinho, se a gente quiser. O que vocês querem? Qual opção? Formatado, parênteses, espaço, ponto, traço, etc. O que vocês querem fazer? Nossa senhora, tomando água hoje, hein? Só os números? Então tá bom. Quantos números de telefone a gente pode ter? Pensando no celular, nós temos 5 prefixo, 4 sufixo e mais 2 DDD. 5, 4, 9, mais 2, 11. Né? CPF Int Primary Key. CPF ele não pode ser inteiro. Por quê? Poderia? Poderia, porque ele é só número. Tá? Mas por que ele não pode ser inteiro? Porque o tamanho, a quantidade de caracteres, né, do número inteiro, a quantidade de posições do número inteiro, não cabe dentro do int. Ou a gente usa um big int, que a gente chama, long int, também, mesma ideia, só que no long int, se eu não me engano, é no SQL, no MySQL e no Postgres. Né? Aqui é o big int, tá? Mesma coisa. Ou o que a gente faz que eu prefiro, eu gosto de trabalhar, tá? Varchar de 13 posições, 11 posições. Contei certo? 11 posições, mais 2 pontos e um traço, são 14 posições. Beleza? Pensando que nós vamos gravar ele formatado, né? Mas é o numeral só formatado bonitinho, tá? Por que eu não vou colocar ele em varchar? Porque o CPF tem sempre a mesma quantidade de dígitos, tá? Quando a gente sabe que o campo ele vai ser tamanho fixo, que não tem a possibilidade de mudar, a gente pode trabalhar com varchar direto, tá bom? E o ID de departamento como um inteiro, e aqui eu vou trazer essa referência do nulo para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, not null. O que é esse not null? Eu estou restringindo o meu campo ID departamento a nunca ser nulo. Aqui eu estou criando a relação obrigatória de o estudante faz parte de um departamento. É assim que eu crio a obrigatoriedade daquele relacionamento de um para um. Não, de muitos para um, né? Muitos estudantes fazem parte de um departamento. Tudo bem? E é perguntinha de prova, inclusive. Eu não sei se eu podia falar isso. Já foi. Seguindo.
Então, personalizamos a nossa tabela aqui. Quando eu não ponho nada, aproveitando só para continuar contextualizando, o not null eu estou criando a obrigação. Quando eu não ponho nada na frente, ele pode ser nullable. O que significa nullable? Ele pode receber nulo. Quer dizer, não estou obrigando o telefone a existir, não estou obrigando o RA a existir, não estou obrigando o nome a existir. Faz sentido isso aqui numa vida real? Se eu estou cadastrando alguém, eu tenho que colocar um nome, o RA, idem, já que eu estou falando de uma instituição. O telefone eu posso deixar opcional. Vai que o cara não tem telefone, né? Ah, mas e o primary key? Ela pode ser nulo? Não. Aqui já nós estamos falando da própria linguagem do banco que faz isso sozinho. Quando eu defino um campo como primary key, obrigatoriamente ele está implícito o not null. Tá? Então ele vai existir sempre de forma obrigatória. Tá bom? Tem gente que vai lá e faz not null. Oba! Tá? Tem gente que põe. Não precisa. Quer deixar? Tá vendo que ele nem reclamou, ele nem deu erro. Tá? Vamos deixar para ficar bonitinho. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Sim? Não? Segue? Alguém com dúvida? Aqui, por enquanto, eu só criei a tabela estudante. Não fiz mais nada. Eu criei a estrutura da entidade estudante lá do meu modelo entidade relacionamento. Fechou? Beleza. Vamos para a disciplina. Mesma ideia. Carga horária? Ok, o número inteiro, né? A gente vai colocar ali quantas horas compõe aquela disciplina. 50, 70, 80, X. Só que aqui eu vou colocar também o not null. O nome inteiro, nem a pau, né? Nome inteiro não faz sentido. Então aqui nós vamos de novo do N varchar. Pode ser 30 caracteres, tá bom? Não precisa mais que isso. Mesma ideia, not null também. Professor, aprende como define o especificador no BR modelo. Dispre modelo, gera um modo lógico, clica na entidade. Beleza, vamos ver lá como é que fica. Boa. Então, gerei o modelo lógico, clica na entidade, abre as opções. Danadinho, tá aqui. Olha lá. Olha, visualizações. Eu não tenho nome, aí aqui eu defino ele para varchar. Olha, que beleza. Nada como ler o manual, né? Ou nada como fazer os testes aí. Muito bem, esse aqui eu deixo para vocês. Então, nós estamos fazendo na mão, vamos seguir na mão. Mas já sabemos que temos. Professor, você pode pegar e explicar. Você pode explicar, por favor, o N-varchar não tem explicação? Posso, lógico. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar no campo nome mesmo, tá? Vou ter que só colocar um comentário aqui na frente. Maravilhoso esse Copilot aqui. Quem não usa, é bom usar, que ajuda bastante. Então vamos lá. Qual que é a ideia do conceito de varchar? Primeira coisa, quando eu falo varchar, o nome varchar é a mesma coisa que eu falar string para o banco de dados, tá? Vou falar aqui, ó, varchar. Não vou usar o 50 como referência, mas vamos colocar assim, ó. Se eu falar que é um varchar de 10, o que eu estou falando? Eu vou ter 10 espaços para letras no meu campo de nome da minha tabela. Por mais que eu não use os 10, eu vou ter sempre 10, o espaço para 10. Tá? Esse é o varchar. O N varchar, o que ele faz? Se eu falar para ele que ele vai ter 10, se eu usar, por exemplo, aqui, ó, o N varchar seria do lado de cá. Então, se eu falar aqui, ó, que ele vai ter 10, nem sei quantos tem, tá? E eu não usar todos, por exemplo, 10 aqui, eu vou cadastrar o nome Ana. Eu não usei todos. Concorda? O que ele faz dentro do banco de dados para otimização? Ele apaga o espaço sobressalente e encurta o tamanho do campo. Isso é otimização de armazenamento, tá? Não se preocupem com isso agora. Mas é por boa prática a gente trabalhar com isso. É a variação do tamanho do varchar. Este número que eu coloco na frente aqui é a quantidade máxima que ele vai ter. Ele pode ter menos se eu colocar o N na frente, tá? Então, por exemplo, aqui, o N varchar, ele pode ter até 50 caracteres. O N varchar, então, é mais seguro.
não sei se seguro ele é a palavra certa, mas ele é mais otimizado para o armazenamento do banco de dados. Tá? Explica também o int. O que é do int? O int são dados. O tamanho máximo que ele atinge. Tá bom. Então vamos lá. O inteiro, quando a gente está falando de número inteiro, a gente está falando de números positivos e negativos. O inteiro ele pode ser um número negativo. Tá? Só que o que acontece? O número inteiro ele tem um range de números que ele consegue guardar. Isso é pela programação do banco de dados mesmo. Tá? No caso do SQL Server, se eu não me engano, ele vai de menos 16.380, acho que até mais 16.380. Então, ele consegue guardar 32 bits, tá? Um número de tamanho de 32 bits ali. Então, se eu estou falando que ele tem, por exemplo, um valor máximo, não lembro se é esse valor mesmo, tá? Mas se eu estou falando que ele vai ter um valor máximo de 16.580.023, sei lá. Tá vendo que não cabe um CPF na mesma quantidade de caracteres ali, né? Então, eu estou falando aqui ó, de 3, 6, 7, 8, tá? Se eu tentar gravar um CPF usando o campo do tipo inteiro, o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 não cabe dentro daquele campo, porque ele tem muito mais caracteres do que o campo comporta. Valor, nós estamos falando de valor, tá? É a mesma, mais ou menos a mesma ideia do N-Varchar. Tá? Se você colocar um N-Varchar de 20 e tentar gravar o nome de Dom Pedro, ele não vai caber. Ele vai limitar em 20 caracteres. Tudo bem? Era isso? Você queria? Não sei se era essa a ideia do que você estava precisando aí, Keylon. Keylon, isso certo. Beleza. Eu vi as outras perguntas aqui. N-Varchar, então, mais seguro, já tinha falado. Entendi, legal, beleza, maravilha. Poderia também explicar sobre o Not Null depois, por favor? Já, explico já. A ideia do Not Null é exatamente isso aqui, ó. Se eu não colocar nada na frente, o que eu estou falando para o meu banco de dados? Eu estou falando que ele pode ser nulo. Ou, no caso aqui, eu estou afirmando que ele vai ser nulo. Não vou escrever isso aqui, não. Então, ele pode ser nulo, não significa que ele vai. Tá? O que é poder ser nulo? Ficar vazio. Quando eu inserir o estudante, se eu não colocar o nome no campo, ele vai gravar do mesmo jeito. Entendeu? Essa é a ideia do nullable. Né? Nullable. Snullable é o parâmetro. Tá? É isso aqui. Se eu coloco aqui not null, eu estou obrigando existir um dado naquele campo. Eu não tenho a opção de deixar aquele campo vazio na hora de inserir uma informação. Tá? É essa a ideia aqui do not null. Beleza, João? Jonas. Vou falar Jonatas, mas é Jonas. Entendeu? Só dá um. Beleza, boa. Voltando. Então, nós paramos em disciplina, né? Então, carga horária inteiro faz sentido, not null, porque eu vou precisar saber sempre a carga horária da disciplina que eu estou cadastrando, afinal de contas, né? Eu preciso saber quanto tempo os alunos vão ter que estudar. Vou ter o nome da minha disciplina e vou ter o código, um campo inteiro da minha disciplina. Tá? Então, a disciplina 1 vai ser banco de dados, né? Que nem a gente tem aqui o 51, né? O banco de dados 51 ou 51 é o período, vamos ver, mas enfim. A ideia é essa aqui. Nós vamos ter um número que vai identificar aquela disciplina. Precisa alterar mais alguma coisa na tabela de disciplina aqui, não? Sim ou não? Acho que não, né? Nome de 30 caracteres está bom. Beleza. SNU serve para habilitação, pois nem todos têm. Boa pergunta, Fernando. Quase. Na verdade é o seguinte, quando eu coloco o SNU, vou pegar um campo aqui, por exemplo. Pode ser aqui, coordenador, só para exemplificar, tá? Quando eu posso isso aqui, ó, quando eu coloco isso aqui, normalmente eu coloco default value na frente, ou falo o seguinte, né? Aqui ele vai dar erro, opa, ele vai ficar reclamando, mas eu falo o seguinte, o default value desse campo, se não for informado, é nulo. Aqui você está reclamando por causa da vírgula. Né? Então, default nulo. Deixa eu ver. É isso, beleza. Então, o que eu estou falando aqui? Se eu não informar nada, o
campo vai receber o valor padrão de nulo. Ou então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 10. Se eu não informar quem é o coordenador, o ID, seja lá o que for, o nome da pessoa, né, que no caso aqui acho que era o nome que a gente tinha definido, ele vai colocar um valor padrão ali dentro, tá? Então, o nulo, a ideia é essa. Ele pode ser nulo, né? No caso aqui é o nullable, o SQL Server, o Postgres e para o MariaDB, eu acho que é o nulo, né? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Departamento, nós vamos criar a tabela departamento agora. Descrição, nvar char de 200. Ou melhor, vamos colocar aqui, ó, max, para ele liberar o tamanho máximo do campo, que a descrição, às vezes, eu posso viajar na maionese. O coordenador vai ser um nvarchar de quantos que a gente pôs lá em cima de novo? 30. Aproveitar o mesmo tamanho, not null, né? A descrição eu posso deixar nulo, se eu não quiser colocar nada. A ocorrência, o que era a ocorrência mesmo? Esqueci o que era que a gente tinha falado na aula passada. Ah, era o tipo de ocorrência, né? Se era semestral, anual, e era recorrência, isso mesmo. Recorrência, esqueci de alterar o nome lá, né? E aqui eu vou colocar, vamos usar um campo diferente aqui. Vamos usar, vai ser só 2 tipos, tá? Anual ou semestral, vamos limitar isso. Nós vamos usar o campo do tipo bit, que ele só aceita 0 e 1, é mais ou menos o boolean do banco de dados. Ele só vai aceitar valores 0 ou 1. 0, por exemplo, sendo semestral, 1 anual, tá? Vamos só para vocês verem outros tipos de campos do banco de dados aí. Alguém tinha perguntado na aula passada sobre estrutura de dados? Estrutura de dados, tá? E o create table ID int primary key. Por boas práticas, vamos só colocar tudo que for primary key na primeira linha, tá? Aqui. Opa. Na primeira linha, para ele ser o primeiro campo da tabela. Dá para criar com ordem, mas a ordem que você colocar é a ordem que vai ser controlada. Controlada não, cadastrada. Fui pegar minha janta. O que é bit? O bit é a ideia do booleano, ou valor true false, né? O famoso true false. False. Está difícil, hein? Tá? Que ele só aceita 0 ou 1 no banco de dados. Aqui é só a definição. Beleza, não vou mexer mais na tabela do departamento. Aqui, como o do professor, assim como o do aluno, o professor vai ter o CPF primeiro, em varchar, que já estamos definido, que é 20, 30, ativei também, né, que não faz sentido eu cadastrar um professor sem nome. Eu tô bem burrão para digitar assim, porque eu troquei meu teclado aqui, viu, gente? Tá difícil aqui me entender com ele. Bit, binary digit. Não sei se é isso, mas se for, gostei do nome, inclusive, convertendo para o português. Não sei se é esse, tá? Mas serve, faz sentido, inclusive. A ideia do bit é porque é né? Um caractere ali, por exemplo. O telefone a gente já tinha falado, o telefone, só para manter varchar de 11, muito bem. Varchar de 11. O registro do professor, assim como o registro do aluno, é um inteiro not null. E o e-mail, que nós não colocamos no aluno, tá bom? Mas vamos manter assim. Vou colocar aqui, restringir a 20 caracteres. Vou colocar como opcional também. Tá bom? Então, create table professor, CPF, nome, telefone, registro do professor e o e-mail com 20 caracteres, sendo que telefone e e-mail só que são campos opcionais.
Vou até fazer o seguinte, ó, para ficar mais bonitinho ainda. Os campos obrigatórios primeiro, o sangue da chave primária sempre primeiro e os outros campos para baixo, tá? Então, vamos fazer em todos para ficar mais bonitinho ainda, para a gente dormir com o nosso toque em paz. Telefone para cá. Carga horária Notemu. Aqui tem todos. Recorrência, aqui o recorrência também tem o Notemu. Uma descrição opcional vai para baixo. Só, beleza. Eu acho que eu criei alguma coisa errada lá. Mas tá bom, vamos lá. Matrícula. O que era matrícula mesmo? Ah, já sei. Não é que eu criei errado, não. Aqui é o relacionamento, né? Matrícula é o relacionamento aqui, ó. Primary key, foreign key, né? Aqui ele coloca os dois primary key sendo chave composta, tá? O que eu vou fazer? Aqui nós só vamos criar como campo inteiro. Por quê? O CPF, na verdade... Não, mas peraí, o CPF a gente tinha definido varchar de 14. Então aqui também, ó, CPF aqui não é não. É varchar de 14. Talvez dê problema nisso aqui, agora que eu me atentei. Mas não vamos seguir, faz de conta que tá tudo bem. Aqui é on the fly, a gente pega o erro no pulo. Aqui, ó, tanto o código quanto o CPF, a ideia aqui é fazer a relação do que mesmo? De estudante com a disciplina, não era isso? Então, a matrícula ela vai ter, vou colocar aqui, ó, código disciplina, para ficar mais bonitinho, a gente saber que vem de lá, CPF estudante, saber que vem de lá também. Eu vou deixar como inteiro, porque lá embaixo, onde eu tenho as definições dos relacionamentos, eu vou deixar, eu vou alterar esse campo para falar que ele é uma chave estrangeira que vem lá da outra tabela. Tá bom? Até aqui, ok? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Sei que já está quase na hora dos finalmente, mas vocês estão acompanhando? Sim, oba, bom. Bem. Então vamos lá. Tabela matrícula. A tabela trabalha também é um relacionamento, né? Aqui, ó, tá aqui. Mesma ideia, ó, CPF estudante. Não vou colocar como primary aqui, porque ele vai ser uma chave estrangeira. E aqui o ID, o que era o ID mesmo? ID do departamento. ID, departamento, é um inteiro também. Beleza? A tabela ministra também era um relacionamento. Então, mesma ideia. É o código que vem de quem mesmo? De disciplina. Então, código de disciplina e o CPF de quem? O professor. Agora, sim, quem, né, administra é o professor. Beleza? Aí nós temos a tabela oferece. Depois nós vamos mudar esses nomes, tá? Gostei desses nomes aqui depois, não. Apesar de que ele pegou, né, pelo nome do relacionamento. A tabela oferece é o relacionamento entre departamento e disciplina. Muito bem. A ementa vai ser varchar. A ementa o que era mesmo? Era a grade curricular. Então, vou colocar um varchar max, aqui também not new. Eu vou ter que inserir alguma coisa. O período, ele vai ser um inteiro? Inteiro, pode ser um inteiro. Vou deixar um inteiro, vou deixar um inteiro. O código era o que mesmo? É a chave que vem da disciplina. Então, aqui é código disciplina inteiro, não é chave primária. E o ID era o quê? É o que vem do departamento. Então, ID, departamento.
departamento inteiro também. Tudo bem? Até aqui, ok? Bom, teoricamente, o meu script está pronto, né? Só falta agora eu fazer os relacionamentos ali das minhas tabelas. Então, eu vou alterar a tabela estudante, adicionando uma chave estrangeira e de departamento. Estudante, cadê estudante? É a primeira, né? Estudante tem o ID departamento. Isso, beleza. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma... Deixa eu ver se aqui ele dá a opção. Ah, é ótimo, ele dá a opção de recolher. Então, nós vamos trabalhar com o estudante, recolhe aqui, só para ficar mais curta a rolagem aqui, para vocês não ficarem com dor de cabeça aí, né? Para ninguém ficar com vertigem. Tá aqui. Então, eu vou alterar a tabela estudante, adicionando uma chave estrangeira no campo departamento e de departamento, referenciando departamento no campo ID departamento. No departamento, qual que é o campo lá? É só ID. Então, eu tenho que trocar aqui só para ID. Opa! Só para ID. Agora o comando está certo. Lembra como é que a gente faz? Porque eu poderia ter definido isso lá em cima na criação da tabela? Sim, poderia ter definido. Mas a ideia é eu vou criar a tabela, depois a gente cria as modificações. Aí, a próxima aula, a gente faz a criação já com a tabela pronta, tá bom? É um pouco mais complexo, mas dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer. Então, alterei a tabela estudante, adicionando a chave estrangeira no campo ID departamento, referenciando a tabela departamento do campo ID. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Altera a tabela matrícula, adicionando uma chave estrangeira de código, que não é código que a gente mudou, é código disciplina, referenciando a tabela disciplina no campo código. Tabela disciplina era código mesmo? Era código mesmo. Beleza, tá aqui. Essa linha aqui só precisei alterar a escala. Altera a tabela matrícula novamente, adicionando a chave estrangeira CPF. Qual que é a tabela mesmo? Matrícula, tá certo. Que é CPF estudante. Estou falando do estudante aqui. Referenciando a tabela estudante no campo CPF. Não tem biblioteca? Como assim, biblioteca? Ah, no modelagem? Não, não. Altera a tabela trabalha. Tabela trabalha. Adicionando uma chave estrangeira do CPF. A tabela trabalha. Aqui não é CPF estudante, aqui é CPF professor. Né? A tabela trabalha é relacionada no departamento, não é isso? Ah, lá, o trabalho é professor de departamento. Tá vendo como é bom desenhar? A gente não se perde no raciocínio. Então, a tabela trabalho é CPF do professor. Então, aqui, ó, na tabela trabalho é CPF professor, referenciando o professor no campo CPF. Era só ter um dito aqui, né? Fica mais fácil. Altera a tabela trabalha, adicionando o ID departamento, referenciando o departamento na tabela, no campo ID. Altera a tabela ministra. Tá? Altera a tabela ministra, adicionando código disciplina, referenciando disciplina no código. CPF, professor, mesma ideia, professor CPF. Altera a tabela oferece, adicionando a chave estrangeira, código disciplina, da tabela disciplina, no campo código. Altera a tabela ID departamento, referenciando a tabela departamento, no campo ID. Tá vendo quando a gente usa os nomes amigáveis e etc., fica muito mais fácil da gente fazer e corrigir as possibilidades, né? Corrigir os possíveis erros, os possíveis bugs ali.
Eu estou trabalhando com vocês aqui com o SQL Server por dois motivos. Primeiro, que eu sabia que a gente usava o BR Modelo e ele gera para uma SQL. Ficou muito fácil. Segundo, que eu tenho mais familiaridade com o SQL Server, mas se vocês quiserem que a gente use outro banco de dados, não tem problema, de verdade, tá? Eu posso usar o banco de dados que vocês quiserem. O conceito do banco de dados é aplicável a qualquer SGBD. A gente só tem que entender as particularidades deles lá, de cada um na hora da escrita da linguagem, tá bom? Bom, vamos ver se isso aqui funciona, então? Vamos só revisar. Cria o banco de dados, aí eu tenho que usar o banco de dados que eu criei, né? Para eu poder criar todas essas tabelas aqui. Poderia usar o dbeaver na próxima aula? Posso, não tem problema nenhum, a gente usa. Aqui ele só está dando um erro, porque olha, ele está falando que não pôde encontrar, neste momento, o banco, a aula DD, mas não vai encontrar mesmo, porque ele não existe, está sendo criado aqui antes. Então, cria a tabela estudante com esses campos, cria a tabela disciplina com esses daqui, cria a tabela departamento com esses caras, professor com esses daqui, matrícula, trabalha, ministra, oferece. Eu vou criar este cara, que eu vou subir depois esse script para vocês lá no GitHub. Eu vou criar com esses nomes, porque esses nomes estão exatamente iguais, estão na nossa modelagem. Então, vocês já fazem, conseguem fazer ali um depara, um cara crachá, né? Para depois estudar, tá bom? Mas aí, nomezinho seria interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, a tabela não relaciona, cadê? A matrícula aqui, ó. Ela não relaciona disciplina com estudante. Então, aqui, por exemplo, eu colocaria aqui, ó, disciplina estudante, tá? E aí eu sei que é uma tabela de relacionamento. É só padrão de nomenclatura. Bom, vamos ver se isso aqui funciona direitinho. Dá um play. Executou, executou, executou. Deu erro aqui, ó. A coluna estudante CPF não é do mesmo tipo da matrícula CPF estudante. Então, eu não posso criar a chave estrangeira. Olha que interessante. Eu fui modificando o script, mudando e virando e fazendo, só que eu não me atentei no detalhe. Quando a gente vai criar campos de chaves estrangeiras, por motivos óbvios, ele tem que ser do mesmo tipo da chave primária que vem para cá. Tá? Então, ou eu tenho duas opções. Ou eu tiro, vamos pegar esse caso aqui. Tá? Vou até puxar o erro aqui para cima. Cadê a divisão aqui? Ó, ele está reclamando para mim o seguinte, que a coluna CPF do estudante não é do mesmo data type, não é do mesmo tipo de dado que referencia na tabela matrícula CPF estudante. Claro, um eu pus como varchar, o outro eu pus como inteiro. É óbvio que não vai ser do mesmo tipo, né? Então, tem duas opções aqui. Ou eu altero lá a criação da minha tabela, que ele já criou, na verdade, ele só deu erro na hora de alterar aqui, né? Vamos ver se ele criou mesmo? Então, atualizar aqui. Aula BD, tables, departamento de disciplina estudante, matrícula, ministra, oferece, professor de trabalho. A tabela. As tabelas ele criou, né? Então, as colunas aqui, inclusive, ó. ID, coordenador, recorrência e descrição, né? No caso da tabela departamento aqui. Então, até aqui, eu sei que o meu script rodou direitinho, né? Ele começou a dar erro aqui. Lembra que o erro é nosso amigo. Então, aqui, ó, linha 70, ele fala até o erro que ele criou. Tá aqui, ó. Este cara aqui que ele não conseguiu relacionar. Por quê? Porque são campos de tipos diferentes. Então, resolução do número possível número 1. Eu altero a tabela matrícula, definindo o campo estudante, o campo CPF estudante, do mesmo tipo do campo estudante, aliás, do campo CPF lá da tabela estudante. Resolução número 2. Eu mudo tudo isso aqui, crio um ID em todas as tabelas e relaciono somente IDs. Qual das duas está certa?
aqui funcionar. As duas funcionam. Vou mudar a frase, aqui te atender. Como assim, tipo, aqui, ó, o Keilo, aqui, ó. Aliás, vou até mostrar. Não, tá aqui. Ele está falando aqui da matrícula CPF. Tá. Ó, no campo, na tabela estudante, eu criei o CPF usando o tipo varchar de 14. Tudo bem? Só que aí na tabela que tem o relacionamento de estudante para disciplina, que é a matrícula, eu criei na matrícula falando que o CPF do estudante é um inteiro. E não é. Não pode ser, porque eu não consigo fazer o relacionamento. Tá? Tudo bem? Exato. Todos entenderam a ideia aqui? Aqui ele só está falando que não pôde continuar porque ele travou o script aqui. Tá? Ele parou já no erro aqui. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte: eu vou salvar esse cara. Salvar aqui no desktop mesmo. Vou colocar aqui aula ED, que é o nome do nosso banco de dados. Vou subir esse script lá para vocês. Vou passar a lista de chamada. E a tarefinha para vocês é brincar com esse cara aqui para segunda-feira, trazendo todas essas questões aí. O motivo do conflito foi o de especificadores do tipo do campo. Sim, é esse o problema. Tá bom? E agora que eu vi que são 5 para as 10, né? Não vamos conseguir continuar muito mais coisa aqui. Então vamos lá. Deixa eu salvar. Esse cara aqui eu vou salvar também. E vocês têm o modelo atualizado lá. O link é o mesmo. E aqui no meu... Eu vou criar aqui mais um. Vamos fazer um upload direto. Choose your files. O meu aula bb.sql. Tá? Esse script vocês podem brincar com ele à vontade. E vocês... Qual que é a missão de vocês? Ajustar esse relacionamento aqui, do jeito que vocês quiserem. Se quiser mudar o campo da tabela, ok. Se vocês quiserem criar um campo ID e adicionar pelo ID, ok também. Vou deixar vocês à vontade. Tudo bem? Deixa eu pegar o link da lista de presença. Como alguma dúvida, turma? Só falta eu achar o link, tá? Aqui. Presença, copiar. Link do Discord está aí também. Lista de presença no chat. 40 pessoas, já estamos diminuindo os guerreiros. Tá tudo certo, é assim mesmo, acontece. Lembrando que no primeiro dia nós batemos 87 pessoas, nós já estamos com menos da metade. É padrão dos cursos de ADS e ou tecnologia, é normal. Na minha sala, na faculdade, tinha 63, acho que era, formaram 9. Gente, então tá lá. GitHub atualizado, modelo atualizado. Aqui o programa ampliar já foi. O Draw eu não mexi, só estou fechando. E é isso. Lista de chamada tá aí. Lista de chamada não, lista de presença tá aí. Tem mais uma dúvida? Professor, não sei mexer não sei nem mexer no banco de dados, mas estou aqui, obrigado. Isso mesmo, amigo. Venha firme. Aqui você aprende. Essa é a nossa missão. Gente, então é isso. Bom final de semana para vocês todos. Bom descanso, bons estudos e até segunda-feira. Isso aí. Lembrando que segunda, quarta e quinta, das 8 às 10, tá bom? Valeu, até mais, gente.